Fala, galera esperta, geografia na área, olha aí, é uma prova, uma avaliação aí de boa para vocês fazerem, todo mundo tranquilão, só na manha do jabuti, hein? Beleza? Vamos fazer um resumão aí, tentar ajudar vocês a fazer essa prova aí da melhor forma possível para vocês tirarem nota máxima, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, vamos lá, meu diretor Batatinha, vamos para a aula 11.1. A revisão geral da unidade 1, a gente viu lá na aula 11, vamos começar a rabiscar? Na aula 11, a gente viu a questão do crescimento populacional no mundo, setores da atividade econômica, falamos sobre trabalho, transformações e desemprego. Na aula 3, sobre o crescimento da população mundial, a gente viu o crescimento da população mundial, termos básicos, revolução industrial, crescimento demográfico. Taxa de natalidade, vimos esses termos aí, mortalidade, crescimento vegetativo, fecundidade, taxa de mortalidade infantil, população absoluta e relativa. Falamos para vocês que o crescimento da população mundial é uma tendência e esse gráfico aqui mostrou para vocês que é uma projeção, ok? Até 2100, ok? Olha só, 2100. Então, a gente tem África, que vai crescer muito, olha aí o amarelo, ok? Ásia vai diminuir a população até 2100, isso é uma projeção, tá bom? E a Oceania vai ficar ali no mesmo termo, 1%, tal, porque ali é um lugar meio que ermo, população pequena. A América Latina também tem uma tendência a diminuir, norte-americano também a diminuir, a Europa também, olha, então a Europa também em franca decrescimento populacional, ok? E intenso, né? Porque a Europa, a gente sabe que já é um continente que já está há muito tempo envelhecendo e a tendência cada vez mais é envelhecer porque a expectativa de vida lá é alta e a fecundidade, ou seja, taxa de fecundidade, ou seja, a mulher em tempo hábil para ter filhos, que vai de 15 a 49 anos, elas estão decidindo não ter, ok? Cada vez mais lá a família está sendo modificada, cada vez mais está nascendo menos gente na Europa, beleza? E aqui a densidade demográfica no mundo. Essa imagem desse mapa mundi evidencia para você que quanto mais escuro, maior a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, as áreas mais densas do mundo é justamente aqui, ó, na Índia e na China, ok? Japão também, beleza? Então, a gente tem uma grande quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, principalmente na Índia e China. Por quê? Porque lá tem mais de 1 bilhão de habitantes em cada país, sendo que a Índia superou a China em população absoluta, ok? Então, o crescimento da população mundial, no primeiro momento, foi de forma lenta e, a partir do século XIX, elevou-se de forma significativa, ok? E essas foram as fases do crescimento da população mundial. Na primeira fase, o período início da humanidade, até o século XVIII, o crescimento foi lento. Nessa fase tinha elevadas taxas de natalidade, mas também elevadas taxas de mortalidade, ou seja, nasciam muitas crianças, mas morriam muitas pessoas, ok? Por quê, professor? Porque o nível tecnológico da medicina não era avançado, as pessoas morriam por doenças simples. Hoje não, estamos num nível tecnológico que as pessoas conseguem sobreviver, ok? Na segunda fase, o período do século XVIII ao século XIX, o crescimento agora é rápido e tem ainda elevada taxa de natalidade e redução da taxa de mortalidade. Opa, professor, então mudou? Sim, então agora já vai começar a ter um crescimento, vou mudar de cor, na segunda fase o crescimento vai ser mais rápido, ok? Do que no início da primeira fase. Por quê, professor? Porque houve a redução das taxas de mortalidade justamente pela descoberta de vacinas, descobertas de como é o nome? Remédios para doenças que antigamente matavam, ok? As vacinas foram primordiais para esse fato
de acelerar esse crescimento, porque as pessoas já não estavam morrendo, ok? Na terceira fase de crescimento da população mundial, já no fim do século XIX, metade dos anos 50, o crescimento agora ele é moderado, a taxa de natalidade ainda é alta, no entanto, está decrescendo, ou seja, a taxa de mortalidade está baixa também. Então, na terceira fase, a taxa de natalidade é alta, está decrescendo, no entanto, a taxa de mortalidade continua baixa, mortalidade caindo e taxa de natalidade também caindo. Isso se deve também à Revolução Industrial, ok? Revolução Industrial, as pessoas agora vivendo nas cidades, as pessoas agora escolhendo ter mais filhos ou menos filhos, e agora são menos filhos, taxa de mortalidade baixa agora, por causa das vacinas, mesmo da segunda fase, ok? Quarta fase, já nos anos 50 até os dias atuais, estamos numa fase de estagnação, a população está envelhecendo, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade estão baixas, ok? E a população mundial envelhecendo, ok? Lembrando a vocês que a taxa de natalidade excluindo os natimortos de uma cidade, é a relação entre os nascimentos anuais e a população total por 1.000 habitantes. Está aqui a fórmula, ok? Então, taxa de natalidade é o número de nascimentos vezes 1.000 sobre o número de habitantes de um determinado lugar, estado, município, país. A taxa de mortalidade é o número de óbitos em um ano por 1.000 habitantes, ou seja, é igual da natalidade, só que aqui no lugar se torna óbito, ok? Aí, ó, número de óbitos por 1.000 habitantes sobre o número de habitantes de um lugar, um município, de um estado, de um país, ok? E o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo, também denominado de taxa de crescimento natural, corresponde à diferença, se a diferença é menos, ok? A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ou seja, o crescimento vegetativo vai ser taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Nós teremos o crescimento vegetativo, ok? E o crescimento absoluto vai ser o crescimento vegetativo mais o saldo migratório. Quem será esse saldo migratório? O saldo migratório será a diferença entre imigrantes, pessoas que chegam, menos os emigrantes, as pessoas que saem, ok? O crescimento populacional é obtido a partir das relações entre crescimento vegetativo e as migrações. Aí, ó, aula 4. O que a gente viu na aula 4? Os setores da economia, ok? Setores da atividade econômica. O que nós vimos nessa aula? Setor primário, secundário, terciário e o terceiro setor. Não confundir setor terciário com terceiro setor, ok? Não confundam isso, que a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, o porquê que não pode confundir. E cada um com seu conceito. Vamos lá. As transformações recentes na economia apoiada no desenvolvimento tecnológico tiveram impacto no modo de vida das pessoas, nas atividades econômicas e, consequentemente, no mercado de trabalho cada vez mais seletivo. As diferentes atividades econômicas são, tradicionalmente, agrupadas em 3 setores: primário, secundário e terciário. Setor primário está ligado à agricultura, pecuária, extrativismo. Inclusive, durante as aulas falamos que a maioria dos nossos alunos estão no setor primário da economia, ok? Setor secundário é a indústria. Pega a matéria-prima do setor primário e transforma em produtos de bens, de consumo, construção civil e geração de energia, entre outros, ok? Setor terciário. Vamos apagar tudo e explicar o setor terciário. Setor terciário pega o produto produzido dos bens aqui no setor secundário, ok? E coloca no comércio em geral para vender, ok? Além de o setor terciário ter o comércio em geral, também tem os serviços. Serviços esses que pode ser nós, professores, que vendemos nossa força de trabalho intelectual, advogados, os mecânicos, as borracharias, ok? Tudo isso é serviço, uma copiadora, onde você vai fazer o serviço de xerox.
Então, isso tudo é setor terciário, ok? Aqui um gráfico mostrando a distribuição da população economicamente ativa, o PEA, ok? 2016, olha só, setor terciário da economia, é esse que está em laranja, ok? Quanto maior for o setor terciário, mais é interessante para um país, ok? Setor secundário é a indústria. No Brasil, nesse momento aqui, estava com 28%. E o setor primário, 7%, ok? Fonte IBGE. Nos países desenvolvidos, o setor terciário também absorve a maior parte da população do PEA, a população economicamente ativa, entre 60% e 70%. Em seguida vem o setor secundário, que é a indústria, né? E só muito depois do setor primário, onde tem pouquíssimas pessoas pelo nível tecnológico que tem os países desenvolvidos, ok? A importância do serviço nos países desenvolvidos pode ser exemplificada pelos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, onde o setor terciário é responsável, em média, por aproximadamente 75% das riquezas da participação no PIB desses países. O setor terciário é denominado de terciarização da economia, ok? Então, terciarização da economia quer dizer que o setor terciário está se tornando cada vez mais abrangente em um determinado espaço geográfico, de um município, de um estado, de um país, ok? Terciarização, não confunda, e eu inclusive falei durante a aula, não confunda com terceirização. Terceirização são empresas, por exemplo, o Banco do Brasil, ele contrata prestadora de serviços terceirizadas, empresas que vão fazer a limpeza, que vão fazer o cafezinho, que não é a atividade fim do banco. A atividade fim do banco são serviços financeiros, ok? Então, ela terceiriza isso. Então, não confundir com o setor terciário, tá? Terceirização está relacionado a empresas que são terceirizadas por uma outra empresa para prestar serviço que aquela primeira empresa que está contratando não quer fazer, ok? E a economia informal? São pessoas que trabalham como vendedores, ambulantes, catadores de materiais recicláveis e também atividades ilegais, como comércio de droga, prostituição, jogo ilícito. A economia informal não é uma exclusividade dos países pobres. Então, a economia informal, ela é aquela economia que não é formal. Ela está ligada às pessoas que não têm carteira assinada, ok? Então, o trabalho informal está relacionado... Chega aí, meu diretor, vamos lá. Vamos lá, meu diretor. Então, a gente precisa explicar para você que nós temos aí o setor formal, é a economia formal está relacionada à pessoa que assina carteira, que recolhe os tributos, que paga o sistema previdenciário. O informal não. O informal está na informalidade. Quer dizer que ele não depende do governo, ele sai dia a dia, sol a sol, para vender suas coisas, seja um ambulante, seja um pipoqueiro, seja um vendedor de picolé, seja uma pessoa que vende comida à noite, em bar, por exemplo. Então, isso está na informalidade, ok? Isso não é interessante para uma economia, perfeito? Vamos lá na tela, meu diretor. Agropecuária e serviço ganham a participação. Olha só, então, agropecuária e serviços, a composição do PIB por grandes setores nos últimos anos, agronegócio, indústria total e serviço. Então, galera, a gente vê ainda que os serviços vou mudar aqui de cor, serviços ainda aqui no Brasil, a grande parte da fatia do bolo. E isso é interessante e bom para a economia, tá? Então, quanto maior for o setor terciário de um país, melhor é para a economia daquele país. O terceiro setor. Terceiro setor vem do inglês third sector, não sei nem se eu estou falando certo esse inglês, mas vamos lá. Esse setor envolve as organizações sem fins lucrativos, entre elas ONGs, que contam com empregados, com a participação voluntária ou a filantropia, ok? Sem ação do governo, o governo não faz não executa essas ações. Quem está fazendo é o terceiro setor, ou o setor privado, ok? E olha aí,
que faz parte dessas ONGs, organizações não governamentais. Elas fazem defesa de direitos e interesses humanos, religiosos, cultura e recreação, saúde, outras organizações da sociedade civil, 2,4. Associações patronais, olha aí, faz defesa dos trabalhadores, faz assistência social, faz educação e pesquisa. Então, as ONGs, que estão no terceiro setor, elas estão fazendo parte, sim, de um serviço muito interessante na sociedade do Brasil, ok? Aula 6.1, falamos sobre o desemprego conjuntural, estrutural, outros tipos de desemprego, falamos do subemprego e a economia do trabalho informal. As mudanças no modo de produção, com a introdução de fábricas e máquinas no meio urbano, alterou também as relações dos profissionais com as suas atividades originais. Essas novas tecnologias substituíram por máquinas, computadores e robôs, não só os trabalhadores, mas também várias categorias profissionais que vem aumentando o desemprego. Lembra que eu falei para vocês? O computador, antigamente, tinha as pessoas que faziam um carro, hoje não, agora é robôs que fazem as soldas dos carros. E lembra que eu falei que tinha telefonista? Agora é a inteligência artificial que atende a gente. Então, as tecnologias estão substituindo o homem por máquinas, ok? E a Revolução Industrial, no primeiro momento, a 1.0 foi a mecanização e a máquina a vapor. Na 2.0, a produção, já foi inventado o carro, inventaram a linha de montagem, Ford inventou a linha de montagem e surge a invenção da eletricidade, ok? Na indústria 3.0, já perto do nosso tempo, temos a automação, a robótica, computadores, internet e os eletrônicos. Já na indústria 4.0, até os dias atuais, é a cibernética, a internet das coisas, rede e inteligência artificial. E aí a gente tem os tipos de desemprego, que pode ser conjuntural, desemprego conjuntural, que ele é cíclico, né? Ele é temporário e ele é provocado por crises econômicas. E os motivos dela podem ser internos ou externos. Já o desemprego estrutural, ou também, você pode anexar a informação aqui, ó, é o mesmo que desemprego tecnológico, ok? Ocorre porque houve inovações tecnológicas muito rápidas, com novas técnicas e equipamentos altamente tecnológicos inseridos no processo de produção e realização de serviços e venda de mercadoria, ok? Aí tem o desemprego friccional, que ele é temporário, ele ocorre em busca do primeiro emprego, que é o jovem, transição de carreira, pessoas querendo mudar de emprego, mudança de emprego e as demissões. As demissões também causam porque esse demitido vai procurar novamente se inserir no mundo do trabalho. O sazonal ocorre em função da sazonalidade de determinados tipos de atividades econômicas, como agricultura e turismo, e que acabam causando variações na demanda de trabalho em diferentes épocas do ano. E o que é o subemprego? É uma condição em que o trabalho é exercido sem a necessidade de qualificação profissional, recebendo baixos salários para isso, ok? O trabalho e a economia informal é essa economia informal que eu falei agora há pouco, né? Ela não é registrada legalmente, são ignorados números oficiais e que indicam o desempenho da economia com um PIB que não sofre qualquer tipo de tributação. Eles não registram carteira e também não têm a carteira assinada, então não são tributados. Quem pede é o governo. E o setor informal também constitui uma válvula de escape para a fragilidade econômica de vários países, ok? Incapaz de gerar renda e emprego suficiente para a população. Aí a gente tem o subemprego, que está relacionado à atividade profissional incerta, que não é regular, e a qualificação baixa e que a renda não é garantida. Já a economia informal está relacionado a vendas de representantes, pessoas podem ter nível superior, alto rendimento, mas ele não recolhe imposto. Pode ser uma pessoa que tem uma banca de jornais, pode ser uma pessoa que tem uma banca lá na feira, pode ser pessoas que vendem roupa como ambulante, enfim, ok? Galera, é o seguinte, vocês têm uma prova aí de boa para fazer tranquilão, hein? Valeu, boa prova a todos.